Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Show de notícias chegando a você. Da Globo, manhã da Globo. Oferecimento: Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Escute, o senhor é casado? Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. 9h07. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Segunda-feira, 16 de janeiro de 2017. Está começando na Globo Natal, mais uma manhã da Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! E agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu. Cidadão Globo, cuidando de você. A procura da felicidade. A sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185. E o show de informações para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Ligado na Globo, você sabe tudo. No show de informações, a primeira de hoje, Levi Araújo, bom dia. Bom dia, Duarte Júnior. Bom dia, Francis Júnior. Vamos atenção, tabela do PIS. O mês de janeiro e fevereiro começa a ser pago, atenção, dia 19, quinta-feira. Quinta-feira começa a ser pago os nascidos em janeiro e fevereiro. O PASEP, quinta-feira, dia 19, começa a pagar a terminação número 5. A todos muita paz, muita luz, que Jesus abençoe a todos. Lembrando, sem caridade não há salvação. Tá certo, e agora prossegue ao vivo para você saber de tudo, show de notícias aqui no Manhã da Globo. Repercussão internacional do que aconteceu no último sábado à tarde, pelo menos que começou no sábado à tarde, no presídio de Alcaçuz. Estamos, inclusive, recebendo informações agora de que está havendo problema também com as mulheres de presos, evidentemente, do lado de fora. Os ânimos voltam a ficar acirrados do lado de fora de Alcaçuz. Por quê? Porque mulheres de presos dos pavilhões 1 e 2, armadas com pedaços de pau, estão falando em armar confusão com as mulheres dos presos do pavilhão 5. No tumulto, 2 mulheres foram feridas levemente e, como todos já estão sabendo, desde a noite do sábado, policiais que fazem a segurança no entorno de Alcaçuz tentam evitar o confronto entre os grupos de parentes que aguardam notícias dos presos que estão em Alcaçuz. Foi necessário, inclusive, que a PM utilizasse armas não letais para conter o tumulto. As mulheres dos presos que estão no local desde o início da rebelião também mostram marcas de balas de borracha disparadas pelas equipes de segurança que trabalharam para evitar possível fuga dos presos. Uma mulher foi inclusive atingida na nádega
e disse que a polícia estava disparando balas de borracha em qualquer pessoa que passasse próximo do portão principal da penitenciária. Aí vem um motim na cadeia pública. Um motim na cadeia pública de Natal, na Zona Norte, foi iniciado na madrugada e controlado no início da manhã de hoje. Inclusive, por volta das 7 da manhã, um pouco antes, um grupo de operações especiais da Polícia Militar se preparava para entrar na cadeia pública de Natal. Houve queima de colchões e ainda não se sabe se há uma relação entre esse motim na Zona Norte e os recentes acontecimentos em Alcaçuz. Presos teriam destruído o bloqueador de celular de Alcaçuz. Daí porque vocês devem ter visto nas imagens da TV mulheres de presos que estariam supostamente conversando com seus maridos presos dentro do presídio. Quer dizer, se ela está do lado de fora e faz uma ligação para dentro do presídio e o preso atende, né, então fica confirmado que o bloqueador não está funcionando ou não estava funcionando. O juiz de execuções penais, Henrique Baltazar, diz que as gravações dos presos mostravam, né, várias cabeças decapitadas espalhadas no pátio, e relatos de agentes e policiais falam que eles já destruíram o bloqueador de celular e estão controlando todos os pavilhões. Né? Quer dizer, é complicado você entender como é que presos que estão evidentemente custodiados, a palavra é essa, né, sob custódia do Estado, são assassinados e inclusive chegam, né, têm acesso a chegar a destruir o bloqueador de celular que custou uma nota preta e que agora o governo vai ter que refazer o serviço, né? Esse serviço será refeito com o dinheiro do contribuinte, né? A rebelião de Alcaçuz, que durou 14 horas e foi iniciada no final da tarde do sábado, registrando, portanto, 26 mortes e 2 corpos carbonizados e 24 decapitados. Por conta da internet, por conta da facilidade hoje, da mobilidade que se tem para passar informação, milhões de pessoas, porque nós não vamos computar somente quem mora aqui, né? Essas imagens já correm o mundo afora, e crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, quem quis ver a barbárie já pôde fazê-lo, porque não tem coisa mais fácil do mundo do que você enviar uma imagem via celular para quem você achar interessante, né? Algumas pessoas indignadas, né? Outras vendo as imagens com muita curiosidade, e é uma barbárie que vai tomando conta do país. Eu acho que as autoridades, eu acho que os governantes e até a própria imprensa, eu acho que nós todos precisamos elevar um pouco o nível do debate para a gente não ficar aqui somente discutindo essa questão de quando é que vamos ter novos presídios, quando é que vamos ter concurso público para agente penitenciário, quando é que vamos ter concurso para a polícia militar. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário, tudo isso está atrasado. Mas eu acho que o debate tem que ser elevado, porque na verdade a violência está institucionalizada. O Estado brasileiro não tem poder sobre a violência. O Estado brasileiro não tem poder sobre a criminalidade. O Estado brasileiro não tem como garantir a segurança de ninguém. Até alguns anos atrás, o preso era segregado, né? Discriminadamente ele era colocado à margem do processo social e ele ficava realmente meio que esquecido num presídio qualquer. Hoje não.
Hoje os presídios estão praticamente dentro das cidades, dentro dos bairros. A violência está institucionalizada na porta da sua casa, no quintal da sua casa, dentro do seu condomínio, que aparentemente seria seguro. E então a sociedade precisa repensar um novo modo de conviver com a violência. Está provado que, por exemplo, essa rebelião não foi apenas por uma questão de que Alcaçuz não é o melhor lugar do mundo. Isso é uma briga de facções criminosas por conta do tráfico de drogas, né? Isso é uma briga mais particular, né? Pavilhão X, que é controlado por facção A, invade pavilhão B, que é controlado por facção B, né? Isso é uma briga deles. Claro que o Estado tem sua culpa, que o preso brasileiro não é reinserido no processo social, ele não tem condição de ser reinserido porque lá no presídio não tem condição nenhuma de ressocializar um ser humano, e que quando o sistema penitenciário trata um ser humano como um animal, né? Se ele já é um animal, ele fica pior do que um animal, e se ele não é, ele vira um animal, né? Então esse meia-culpa o Estado tem que fazer. Mas por outro lado, é como eu estou dizendo, nós precisamos criar um novo mecanismo, porque primeiro, o sistema prisional acabou. O sistema prisional não garante nada. O sistema prisional não garante o cumprimento integral da pena. O sistema prisional não garante a integridade física do apenado. Porque nós temos também, pessoal, que esquecer um pouco essa questão da vingança. A punição geralmente é uma vingança. O ser humano é um vingativo, né? Isso está na natureza humana. Então é preciso esquecer um pouco a história da vingança e ver assim, até que ponto vale a pena você custodiar um preso na tentativa de fazer com que se torne um ser humano melhor. Claro, no nível que chegou, fica difícil, né? Porque, por exemplo, os caras que fazem o que tem condições, né? Eles precisariam de quantos anos num bom presídio para que eles pudessem melhorar? Digamos que nós criássemos presídios padrões com campos de futebol, quadra de tênis, piscina, uma escola interna para o preso terminar seu ensino médio, fazer seu nível superior, consultório odontológico, consultório médico. Esses presos que decapitaram os outros, eles teriam condição de melhorar em quantos anos? Vocês estão entendendo? Então, assim, por um lado o Estado tem sua culpa, o Estado tem que fazer meia culpa, né? Minha culpa, minha máxima culpa, não cumpri como deveria, não estou fazendo como devo fazer, estou tratando o preso como animal. Por outro lado, o Estado não tem controle sobre os presos que resolvem criar facções e tentarem se matar, eles estão se matando. Isso é uma briga por espaço, né? Uma facção se sente invadida, recebe autorização do chefe, porque o chefe tem acesso a celular, e o chefe combina com qualquer presídio brasileiro o que é que deve ser feito. E ai daquele que não obedecer ao chefe, né? Então tem que obedecer. A lei do crime obedece ou morre, não tem meio termo, né? Então é isso que eu lamento profundamente a situação em que nós nos encontramos. Isso pode resvalar aqui fora, claro que pode, não é? Ainda bem que amanhecemos uma segunda-feira, um começo de semana, todo mundo saiu para trabalhar, as coisas estão mais ou menos sob controle aqui fora, mas até quando? Até quando? Então você viver num estado que está aí para organizar a sua vida, para manter a segurança, e você não confia mais nesse Estado, eu estou falando do Estado brasileiro, não estou falando do Estado do governador Robson Faria, não, estou falando do Estado brasileiro, o Estado constituído, ele também, mas não só ele. Você viver num Estado que não tem competência para custodiar um preso, você viver num Estado que não tem competência para dar segurança para você trabalhar, estudar, viver sua vida, você entristece, você se deprime, você não rende bem, você fica atormentado, você fica com medo de viver, e é assim que nós estamos, né? Então, assim, eu acho que a imprensa, a sociedade como um todo,
o judiciário, o poder legislativo, o poder executivo. Eu acho que todos os poderes têm que se unir para repensar num nível mais elevado essa questão que nós estamos vivendo aqui. Porque quando estoura um negócio desse, é a mesma conversa que eu escuto. Não, o Ministério da Justiça agora vai liberar não sei quantos bilhões para fazer mais um presídio. Pessoal, isso não é o problema, isso não resolve. Você acha, você meu amigo, você minha amiga, você acha realmente que se no Rio Grande do Norte nós criarmos um presídio espetacular, você acha que vai resolver? Você acredita nisso? Pode ser até que resolva, mas daqui a 30 anos, quando surgir uma nova geração de presos, né? E aí eles chegassem, não, agora a gente cometeu um crime, mas a gente agora está num lugar que vai melhorar a gente. Daqui a quantos anos? Agora não vai resolver. Porque esses caras que chegaram nesse nível, realmente, por mais fé que você tenha, né, na intervenção divina, né, numa intervenção social, realmente é preciso ter muita fé para achar que uma pessoa dessa pode realmente, em pouco tempo, melhorar, né, em função daquilo que se investe nele, tá certo? As famílias das vítimas têm todo o seu direito de lamentar os seus mortos, têm todo o direito de se revoltar, porque, pessoal, nós temos que entender o seguinte, aquele preso que foi decapitado, aqueles que foram, eles têm família. E o peso deles para a família não é o mesmo peso deles para a sociedade como um todo. Então a família deles tem todo o direito de se revoltar, porque eles não foram condenados à morte. Eles foram condenados a cumprir uma pena, que no Brasil não tem pena de morte. Vocês estão entendendo? Eles não foram para ali para morrerem. E eles morreram por quê? Porque o Estado não deu a eles a segurança de vida. Ah, claro, você vai me dizer, e a gente aqui fora tem direito à vida? Não, a gente também está morrendo. Mas é assim, há uma lei que diz que uma vez custodiado, o preso tem tais e tais direitos. A lei está aí. Se você não concorda, então fala com os seus não é nem o judiciário, né? Com o pessoal do legislativo para mudar a lei. Então você tem um parente preso e ele é assassinado dentro do presídio, quer dizer, ele foi vítima de uma pena de morte, né? Não importa o que ele fez, aí é outro departamento. Se ele tinha jeito ou não tinha mais, aí são outras questões, vocês estão entendendo? Você perdeu um marido, perdeu um filho, perdeu um irmão, porque ele estava cumprindo uma pena e alguém foi lá e o matou, você tem todo o direito de ficar indignado. Eu não tiro das famílias dessas pessoas o seu direito de ficar indignado, por favor. Agora eu acho assim, eu acho que está na hora de todos repensarmos o conceito de presídio no Brasil, né? Ou então fecha tudo e de uma maneira definitiva, salve-se quem puder. Nós já estamos vivendo assim? Você saiu de casa hoje para trabalhar, você tem certeza que volta? Você não tem. Você hoje vai para casa, se Deus quiser, vai dormir. Se chegar em casa e for dormir, você tem certeza que acorda? Você não sabe. Você pode ter sua casa invadida, que Deus o livre, né? E os bandidos resolverem, além de levar o que você tem, levar também a sua vida. Ninguém tem mais segurança. Então, se ninguém está mais seguro e presídio não serve mais para nada, então que feche. Manda a galera para casa e salve-se quem puder. Nós estamos vivendo uma barbárie. Isso não é uma vida normal. Você vai buscar seu carro, você fica pedindo a Deus para seu carro estar onde você deixou. Seu filho vai para a escola, você fica pedindo a Deus, seu filho volta da escola. Seu filho pode ser assassinado dentro da escola. Dentro. Não é no caminho não, dentro da escola. Porque tem gente indo para a escola com faca, peixeira, com 38, com pistola. Não é verdade? Então, você não está mais seguro em canto nenhum. Então não adianta vir com essa conversinha de agora não vamos construir vamos terceirizar. Olha o que aconteceu lá no norte, né? Vamos terceirizar, porque uma empresa terceirizada vai saber administrar. Eu acho que custódia de preso é para o Estado. Eu acho que custódia de preso não é para a empresa privada, é para o Estado. Porque você tem mais como cobrar do Estado do que de uma empresa privada, né? Uma empresa particular que visa o lucro, né? Vamos repensar tudo isso,
Vamos começar a repensar isso aqui, porque realmente concurso público para 600 vagas, o que é que vai resolver isso? Já era para ter feito, não estou dizendo que não precisa não. Nós temos poucos agentes, vamos fazer um concurso público para agente? Vamos, resolve? Não vai resolver. Eu sou contra concurso público para agente? Claro que não. Tem muito poucos, vulneráveis. O agente penitenciário hoje aqui no Brasil, ele é um detento. Ele é um preso. Ele vai trabalhar com medo. Ele não sabe o que é que vai acontecer ali. Não há segurança. Eu não sei como é que esse pessoal ainda tem coragem de trabalhar de agente penitenciário. É coragem. Poucos de nós teríamos essa coragem. Tá? Nós temos que parabenizar esse pessoal, porque, né, os que são dignos, porque tem uns que infelizmente, né, estão aí sendo acusados de facilitar a fuga. Aí é o mau funcionário, né? Tem o bom e tem o mau, ok? Eu vou para o intervalo e volto daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento: Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Oferecimento: Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Tempo de calor, tempo de emoção. Rádio Globo Verão. Bom dia, bom dia, bom dia. Da Rádio Globo. Ok, são 9h31, 9h31. Você pode marcar sua consulta, você pode marcar os seus exames, você pode marcar o seu tratamento dentário na Clínica Oitava Rosado. Anote aí: 3614-9655, 3614-9655 ou 3661-0568. 3661-0568. Você pode marcar um ecocardiograma, você pode realizar na Oitava Rosado, Zona Norte, tomografia computadorizada, exames de raio-x. Lá tem também médico do trabalho, lá tem todos os exames que você precisa fazer no âmbito de análises clínicas, exames laboratoriais, tudo. E tem também uma equipe médica completa, todas as especialidades. Não precisa plano de saúde, é preço popular e também você pode aproveitar os convênios da Oitava Rosado. Anote aí: 3614-9655, 3614-9655. Você está na Globo. Vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Você pode mandar sua história para o quadro A Procura da Felicidade. Você pode escrever a hora que você quiser. Anote aí o nosso WhatsApp: 98749-5040, 98749-5040. A história de hoje tem a ver com o pensamento religioso, o pensamento da fé, tem a ver com princípios que a sua religião defende e com os quais às vezes você não concorda. A mãe dela é testemunha de Jeová e ela falou que a mãe dela estava muito mal, internada e quase sem sangue nenhum, por conta de uma hemorragia que ela tinha e não parava. Por falta das plaquetas, ela não quer tomar sangue porque a religião dela não permite. Os médicos disseram que se ela não tomar sangue, ela vai morrer. A minha dúvida
é: nós que somos filhas, seria certo autorizarmos a transfusão sem que ela saiba? Ou deixe do jeito que está? Não quero me identificar. Isso tudo está sendo muito difícil para nós filhos. Não sabemos o que fazer e queremos a sua opinião. Você acredita que doente do jeito que ela está, ela pediu 3 vezes o rádio para ouvir você. Ela ouve você todos os dias. Eu aprendi a ouvir o seu programa com ela e hoje gosto de ouvir todos os dias. Eu tenho um filho com 18 anos que também gosta muito. Ele morre de rir quando você brinca com aquelas vozes. Eu estou tentando aqui, já mandei 3 mensagens para ela, porque essa história ela me mandou semana passada. E ela até me cobrou, ela disse: eu não entendo porque você nem visualizou minha história e já faz dias que eu mandei, né? Então eu pedi desculpas a ela, lembrei para ela que é porque são muitas histórias, mas que ela me lembrasse de hoje para amanhã, né? Aí eu me lembrei que se a mãe dela está grave, eu teria que colocar no ar essa história o mais rápido possível. Então eu adiantei para hoje. Só que ela visualizou aqui o WhatsApp às 7h37 e não mais, né? Mas de qualquer modo vamos aqui seguindo. Pessoal, ela faz uma pergunta muito séria. A mãe dela, sendo testemunho de Jeová, você sabe, eles são contra a transfusão de sangue. E ela faz uma pergunta muito complicada. Ela está perguntando para mim, e eu estendo para você: se fosse sua mãe que estivesse à beira da morte, você autorizaria fazer a transfusão sem ela saber? Ou você respeitaria a fé da sua mãe e deixaria que ela partisse? Porque segundo a fé da mãe dela, transfusão não. Se chegar a hora de morrer, que Deus leve. Deus não quer, segundo Jeová, o testemunho de Jeová, Deus não quer que você prolongue a vida do seu parente se depender de uma transfusão, né? Não importa se a transfusão vai fazer seu parente viver mais 10 anos, não importa. O que importa é que eles dizem que você não deve fazer transfusão. Alô? Oi. Quem fala? É Yolanda. Yolanda, tudo bom, querida? Tudo. Você já ouviu um caso assim, não? Duarte, não bem assim, mas a minha filha lá no Rio, ela sofreu um aborto espontâneo e o médico era testemunho de Jeová. Ela teve o aborto em casa, espontânea, claro, que ela queria muito. Só que quando ela foi para o hospital, o médico, em vez de fazer a coletagem, dar remédio para expulsar o resto, não, ele deu para prender. Aí a minha filha quase morre. Aí foi uma senhora, que minha filha é a esposa da Marinha, meu genro, e o esposo da outra também era da Marinha. Aí ela saiu de casa, a esposa do comandante lá, saiu da casa dela, soube que ela estava nas mãos desse médico e pediu para ela sair urgente, saia desse médico, porque ele quase me mata, ele matou meu filho e quase me mata. Eu fui para UTI porque ele não quis fazer cesárea. A filha morreu, minha filha saiu dele e minha filha sofreu muito, com tudo, quase tudo infeccionado dentro dela, culpa do médico testemunho de Jeová. Eles são médicos, eu não sei que médicos são esses não. Eles não são apropriados para salvar vidas, não. Eles são apropriados para matar, tirar a vida. Isso está certo, para tirar a vida. Eu faria, assim, eu falava para o médico: doutor,
faça ela dormir e faça transfusão aí. Com certeza eu mandaria fazer, com certeza. Tá certo. Obrigado, Yolanda. Você trouxe, inclusive, não só a sua opinião, mas também um assunto que realmente tocou de muito próximo à sua vida. 4006-6180 ou 4006-6185. Alô? Bom dia. Quem fala? Rosângela. Rosângela, essa moça deve autorizar a transfusão da mãe sem ela saber ou ela deve respeitar a prática religiosa da mãe dela? Duarte, é o seguinte, a gente costuma dizer que abaixo de Deus, os médicos fazem a pessoa ressuscitar, né? Mas essa senhora, ou essa senhorinha, não sei a idade dela, ela está muito mal. Aqui perto da minha casa, tem uma senhora que ela é sim testemunha de Jeová. É como você falou no início da história. Eles não podem receber transfusão de sangue. Se a pessoa está muito mal, deixa Deus agir, entendeu? Deixa os médicos fazer. Eu faria a mesma coisa que essa senhora acabou de falar agora. Daria sim a transfusão de sangue para salvar a minha mãe. Jamais a minha mãe ia morrer por conta de uma transfusão de sangue. Entendeu? E boa sorte para ela. Minha filha deixa para fazer. Tá certo, Rosângela. Bom dia para todos e boa sorte para ela. Boa semana para você. Obrigado pela sua opinião. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? É Josias. Meu amigo, você fala de onde? Eu falo do Sara, Duarte. E então, qual a sua opinião? Duarte Júnior, eu sou espírita e a Bíblia revela que o maior doador de sangue foi Jeová. Então, ele derramou sangue numa cruz. Então, o testemunho de Jeová pega muito no pé da lei, no Antigo Testamento, que não pode comer gordura, que não pode comer sangue, mas o sangue é vida. Então, eu digo que a pessoa que dois sangue que recebe o sangue, porque ignorância espiritual, que isso não existe. Tá certo. Obrigado, meu amigo. Boa semana para você. Ligue sempre. É uma situação difícil. Pelo que eu entendi, os irmãos estão, não é só ela não, ela e os irmãos estão a favor de tomar essa atitude, né? E eu queria até agradecer a ela, espero que ela esteja ouvindo, que às vezes você não está no Zap, mas você está ouvindo. Eu queria agradecer a você por você ter escolhido o quadro A Procura da Felicidade para levantar, né? Para fazer essa sondagem que é tão importante para a sua vida, né? Eu fico muito satisfeito por isso, porque, por exemplo, você poderia ter procurado um sacerdote, você poderia ter procurado um padre, você poderia ter procurado um pastor evangélico, mas você procurou um programa que leva ao ar temas que são muito profundos. Isso é uma prova de respeito, né? E de esperança naquilo que a gente possa dizer para você. Eu tenho a impressão que eu tenho é que você mandou a história, porque se daqui sair uma opinião favorável ao que você está querendo, a impressão que eu tenho é que você fará isso com um pouco menos consciência de culpa, né? É muito interessante isso. Alô, bom dia. Bom dia, Duarte Júnior. Quem fala? Jean Carlos Catarina. Jean, ela deve autorizar a transfusão da mãe sem a mãe saber, ou ela deve respeitar a prática religiosa da mãe? Você vê, né, Eduardo, como a questão religiosa, infelizmente ou felizmente, ainda nos prende a essas questões. Como a irmã falou, e muitos nós sabemos, o sangue é vida, e é necessário para nós instituirmos a questão da saúde. Aí veio uma situação dessa, a religião, com todo o respeito, as testemunhas de Jeová, cada um está no seu senso moral e espiritual, o atraso que se encontra, desculpem, na questão de salvar uma vida. Quer dizer, quantas também já foram ceifadas devido a isso? Com todo respeito. Eu, na minha opinião, eu faria essa transfusão sim, porque é muito complicado. E outra coisa, é uma coisa terrível chamada suicídio, você ficar deixando a pessoa fazer, não, porque Deus não está escrito, não. Se Deus é vida, se tem recursos, se não tivesse, mas se tem recursos para você continuar vivo ou viva, tem de se usar. Qual é o problema? Na minha opinião, ela faria assim, tudo de bom. Tá certo, amigo. Boa semana. Olha, eu vim trazendo aqui, ó, minha cunhada, não vou nem dizer o nome dela, porque eu fiquei sabendo que a pessoa não sabe. Minha cunhada é testemunha de Jeová, adoeceu
e precisava de transfusão, e meu irmão autorizou a transfusão. Hoje ela está muito bem, de saúde, mas meu irmão já se foi deixando saudades. E eu perguntei o que foi que ela achou de terem feito isso, e ela está dizendo que ela não sabe de nada, até hoje. Quer dizer, é um caso muito parecido com o dessa moça que mandou a história. Aqui eu vim trazendo, a Bíblia diz que o sangue é a vida, eles são contra a vida? Neide de Solidade 2 está fazendo essa pergunta. Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Quem fala? Osiel. Osiel, qual a sua opinião? Eduardo, minha opinião é que ela tem que autorizar, né? Que Deus está acima de qualquer religião. Entendeu, Eduardo? Uhum. Por isso que eu não participo de nenhum tipo de religião por causa dessas coisas. Se eu fosse ela, autorizava. E se fosse minha mãe, ia fazer, que queira ou que não. Valeu, Eduardo. Tá certo. Se fosse a mãe do Osiel, ela faria até na marra, mas tinha que fazer. O importante é a mãe permanecer viva, né? Tá certo. Alô? Quem fala? Alô, bom dia. Bom dia, amigo. Quem fala? Bom dia, Eduardo. Eu não gostaria de identificar, não. Moro certo. Aqui na Zona Norte. Pois não, meu querido. Qual a sua opinião? Rapaz, na minha opinião, faz 6 anos agora que eu perdi a minha esposa, a mãe dos meus filhos. Uhum. Ela participava, ela era estudante de segundo Jeová. Ela sofreu uma cirurgia contra o câncer, certo? Então, ela precisou de sangue, derramou muito sangue. Então, esse pessoal aí, da Testemunha de Jeová, chegaram até a me dizer que essa é a religião dela, porque se eu submetesse a dar sangue sem ela aceitar, eu estava agindo como fosse assim, por exemplo, um estupro, porque eu estava forçando, estava forçando ela. Tá? Sim. Aí eu disse, não, mas aí sangue é vida. Certo? Então eu consultei o meu filho mais velho, que hoje ele tem 30 anos. Aí ele disse, não pai, tu tem que respeitar a religião de maninho. Então eu fiquei assim, perguntei eu encostado a ele de 26 anos. Por mim, pai, é para salvar a vida de manhã, eu estudei. Mas só que o meu mais velho não aceitou. Aí eu fiquei assim, respeitei a religião dela. E ela foi vai fazer 6 anos agora em junho desse ano, certo? Inclusive até meu filho, ele está seguindo agora, passou até a seguir essa religião. Então eu disse, filho, rapaz, você pense várias vezes, porque se sua filha precisar de sangue, você vai deixar sua filha morrer, e a esposa dele está acompanhando também. Então eu respeito o direito de cada um. A minha opinião, obrigado e bom dia. Meu querido, alô? Oi, alô? Mas eu ia perguntar para ele se nesse incidente a esposa dele estava consciente e qual era a opinião dela sobre isso, né? Ele perdeu a esposa, pelo menos que se pode supor, né? Porque ele respeitou inclusive a opinião do filho mais velho. O filho disse, não quero transfusão, ele respeitou e ela veio a óbito. Você vê como religião é uma coisa realmente, é um negócio muito sério, né? Alô? Quem fala? Roberto. Ô, meu amigo, qual a sua opinião? Duarte, religião, Deus abomina a religião. Afinal, foram eles que mataram Jesus. Entendeu? Então, está na Bíblia. Talvez esteja o Testemunho de Jeová tem a Bíblia deles, que a Bíblia é o sopro de Deus, mas a Bíblia do católico se semelha com a do crente, é uma só. A do Testemunho de Jeová é diferente. Então, onde está na Bíblia que você não pode, sangue é vida. Se fosse sangue de bode, de carneiro, de boi, eu me calava. Mas o sangue humano, sangue é vida. Diga essa jovem que, em nome de Jesus, ela autorize, bota a mulher para dormir, cede a mãe dela e autoriza a transfusão de sangue. Obrigado. Tá certo, amigo. Obrigado pela sua opinião. Tema muito polêmico. Por um lado, temos que respeitar a prática religiosa de cada um. E por outro lado, tem a questão que é o direito à vida, né? Quer dizer, há um recurso da medicina, não foi sempre que existiu isso, né? A capacidade de você fazer uma transfusão de sangue deu a muitos seres humanos a condição de viver mais tempo. Você pode precisar de sangue num acidente, você pode precisar de sangue numa cirurgia. A qualquer momento, qualquer pessoa pode precisar de sangue, né?
E há esse recurso. Mas há uma religião que diz não, né? Vai lá buscar um fundamento bíblico, né? Pelo menos é isso que se supõe, diz não, aqui não há conversa, né? Aqui, se você fizer, você vai perder sua salvação e essa coisa toda. Alô? Oi, Duarte. Quem fala? É Joana. Joana, qual a sua opinião? Ela está consciente? É isso que eu estou querendo saber da moça, né, que mandou a história, mas ela não está me respondendo. Pois é. Não, consciente ela está. Agora, eu não sei. O que eu estou querendo saber, Joana, é qual é a opinião da mãe dela nesse momento. Né? Se ela mudou de ideia ou se ela continua, que eu acredito que continua. Tanto é que ela está perguntando para nós se ela deveria fazer a transfusão, autorizar, sem a mãe saber. Pode. Agora, eu digo a você, Duarte, isso aí não leva a mal, não sei nem o que é que eu vou dizer. Isso aí não tem nada a ver com religião, não. Uhum. Eu acho que não tem nada a ver com religião. Ela não está precisando de sangue, ela tem que tomar o sangue. Ei, manda um alô aí para Frei Tony, que ele todo dia assiste você, lá no Convento de Santo Antônio. Tá certo. Frei Tony, um abraço para o senhor. Muito obrigado pela sua audiência aí no convento. Pois tchau, Tá Duarte. bom? O programa está ficando tão religioso que o programa está tendo grande audiência nos conventos e nas igrejas de Natal. Você veja, né? Muito bom, muito importante. Né? Esse pensamento supõe que você só pode usufruir do seu sangue. Então, supostamente, você nunca vai precisar do sangue de ninguém. Né? Supostamente, você nunca vai sofrer um acidente ou fazer uma cirurgia que precise de sangue. Porque se precisar, é porque, segundo esse pensamento, é hora de você morrer. Né? Digamos, Deus o livre, se sofrer um acidente, chega no hospital, o médico diz para a família, o médico diz assim, olha, ele tem que fazer uma transfusão. Por quê? Não, porque senão ele morre. Aí se for uma família testemunho de Jeová, a família vai dizer, não, mas que morra. Por quê? Não, porque conforme a nossa fé, chegou a hora dele. Não, mas ele só tem 18 anos. Mas não interessa. É isso. Alô? Quem fala? É Aldo. Ô, meu amigo, pode falar. Aldo, Duarte, é o seguinte, não existe religião acima da vida, porque assim, se fosse o contrário, se um filho dela tivesse internado e tivesse precisando, só ela pudesse salvar com o sangue dela, será que ela ia deixar a filha morrer? Por causa da religião? Então eu autorizava imediatamente, eu quero a vida da minha mãe, do que a religião todas vocês são iguais, o Deus é um só. Tá certo. Entendeu? Ok, obrigado, amigo. Boa semana para você, ligue sempre, viu? Eu vou chamar o intervalo, mas eu queria que você permanecesse aí, porque eu queria fazer um comentário sobre esse assunto e englobando a religião como um todo, tá? Não saia daí, eu volto daqui a pouco. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento: Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Os exames que você precisa, você pode fazer na Clínica Oitava Rosado a preços populares e ainda tem os convênios que você pode conferir telefonando para lá, tá? Você pode fazer ecocardiograma, tomografia computadorizada, raio-x, mamografia digitalizada. Anote aí os números da Oitava Rosado: 3614-9655, 3614-9655 ou 3661-0568, 3661-0568. A equipe médica competente, todas as especialidades para você fazer sua consulta e uma clínica dentária completa para atender você, do raio-x ao clareamento, da extração à obturação, tudo, tá? 3614-9655, 3614-9655. Estamos apresentando A Procura da Felicidade e o tema de hoje é transfusão de sangue. Fazer ou não fazer? E agora, Globo no ar. AM. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo.
Ok. Voltamos aqui com o quadro A Procura da Felicidade. Um ouvinte está dizendo aqui, olha só, em uma reportagem do Hemonorte, a própria diretora falou que quem doa é totalmente seguro, mas para quem está recebendo tem 5% de adquirir hepatite, sífilis, doença de Chagas, etc. e tal, né? Mas o que se sabe é que a transfusão de sangue tem salvado muitas vidas pelo mundo inteiro, né? Se você pode ser acometido de alguma contaminação, isso é uma possibilidade, mas o que está em jogo aqui, você que mandou essa observação, muito obrigado inclusive, mas o que está em jogo é essa questão, né, de você, por uma questão de fé, você deixar que seu ente querido vá mais cedo, quando poderia permanecer por aqui mais algum tempo, né? A história de hoje, para você que ligou o rádio agora, é que a mãe dela está precisando urgente de transfusão de sangue e ela quer saber se nós concordamos em que ela e os irmãos autorizem sem a mãe saber, né? Eu suponho que a mãe não quer. Eu suponho que a mãe concorda que, sendo testemunha de Jeová, não deve aceitar a transfusão de sangue. Um juiz decidiu que risco iminente de morte obriga médico a fazer transfusão de sangue em testemunho de Jeová, mesmo contra a vontade da família. Decisão da 6ª turma do STJ, que isentou de responsabilidade pela morte da menina Juliana Bonfim da Silva, de apenas 13 anos, os pais dela, que alegaram motivos religiosos para se opor à realização de uma transfusão sanguínea salvadora. Para o STJ, a responsabilidade pelo trágico desfecho foi exclusivamente dos médicos. Isso foi litoral de São Paulo, São Vicente. A menina foi internada no Hospital São José em 93, né? Essa decisão aqui já faz um bom tempo, durante uma crise causada pela anemia falciforme, doença genética incurável e com altos índices de mortalidade que afeta afrodescendentes. A menina tinha os vasos sanguíneos obstruídos e só poderia ser salva mediante a realização de uma transfusão de emergência. Então é um assunto realmente que aí eles evocam a Bíblia, Gênesis 9:3-5, todo animal movente que está vivo pode ser vivo de alimento, como no caso da vegetação verde, deveras vos dou tudo. Somente a carne com a sua alma, seu sangue não deveis comer. E em Levítico, capítulo 7, não deveis comer nenhum sangue em qualquer dos lugares em que morardes, quer seja de ave, quer de animal. Toda alma que comer qualquer sangue, esta alma terá de ser decepada de seu povo. Levítico 17. Quanto a qualquer homem da casa de Israel ou algum residente forasteiro que reside no vosso meio, que comer qualquer espécie de sangue, eu certamente porei minha face contra a alma que comeu sangue, e deveras o deceparei dentre o meu povo. Pois a alma da carne está no sangue, e eu mesmo pus para vós sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porque é o sangue que faz expiação pela alma. Atos dos Apóstolos, muito mais rápido. Ah, sim. Se multiplica muito mais rápido. Tá certo. Entendeu? Meu querido, obrigado pelas suas informações, tá? Obrigado a você, Olha aí, olha que informação importantíssima esse rapaz está trazendo. Ele está falando dos riscos da transfusão e de um procedimento que é muito, muito, muito mais seguro e que não se propaga muito porque o governo não tem interesse, né? Porque é um procedimento mais caro. Olha só. Alô? Quem fala? Eduardo. Oi.
É a mesma pessoa, é o cidadão que ligou pro senhor aí há meia hora, só que eu perdi a minha esposa. Sim. A minha esposa, ela tomou a seratopoetina, tá entendendo? Ah. Ela tomou muito. É muito bom esse medicamento aí. Agora é que o você acabou de explicar aí, ele é caríssimo e o governo não pode bancar para todos os pacientes que for necessidade de tomar, entendeu? Mas no caso dela, não resolveu, é isso? Como é que é? No caso dela, não resolveu? Não resolveu porque o estado dela estava um pouco avançado, sabe? Tá entendendo? Sim, entendi. Aí, quando ela foi tomar, ela já estava debilitada já, tá entendendo? Devido a essa decisão, toma, não toma. Aí então, eles, falar a verdade é preciso, testemunho de Jeová bancar com a seratopoetina, tá entendendo? É muito caro. Aí ela chegou a reagir, mas estava muito debilitada, que ela morreu de câncer, tá? Entendi. Muito bem. Obrigado, meu querido, pelas suas informações, viu? Ele voltou a falar porque a esposa dele passou por esse procedimento, só que a situação dela já era muito grave e infelizmente não... Eles perderam um tempo com essa decisão, né, sobre tomar ou não, fazer ou não a transfusão. Alô? Alô, Duarte, bom dia. Bom dia, Dione, tudo bem? Pode falar. Então, Duarte, o Estado hoje está triste, né, não dá para sorrir, né? Sim. É fácil falar, né, Duarte? Cada um é cada um, a decisão da menina. Mas eu não tomaria uma decisão dessa, Duarte, talvez eu seja a única. Sim. Assim, eu penso no depois de ela não me perdoar, se vier a saber, entende? Assim, alguém pode dizer, não, mas ela está correndo risco de morte. Mas assim, ela não aceita. E eu ia fazer a vontade dela. Você no podia meu ficar caso, com respeito a de opinião culpa. de todos. Oi, Duarte. Você podia ficar com sentimento de culpa, Com né? certeza, eu respeito a opinião de todos, mas eu não autorizaria. Eu de homem, entende, Tá Duarte? certo. Obrigada. Obrigado, Dione. Boa semana para você, tá? Questão é a seguinte. Se ela estiver ouvindo, infelizmente, rapaz, ela hoje de manhã visualizou o zap cedinho e não mais. Mas de qualquer modo, eu passarei para ela mais tarde, na hora que ela entrar aqui, o que é que vocês decidiram, o que é que vocês acham que ela deveria fazer. Alô? Alô? Oi? Bom dia. Bom dia, pode falar? Duarte Júnior, sobre a questão aí da história. Porque existem muitas interpretações na Bíblia. As religiões, cada uma interpreta. A Bíblia fala sobre comer sangue, transfusão não. Eles interpretam de outro modo. Aí prefere ter uma vida, Deus não vai deixar ninguém morrer. Se ele deu o sangue dele para derramar, para nos salvar, porque nós não vamos doar nosso sangue para salvar nosso próximo. Observar. Se for a Bíblia Petra, Muito vai bem. ver que a interpretação é não comer sangue. Transfusão é outra, é errado. Até porque aquele ninguém nem faz transfusão de sangue, né? Mas Isso a mente moderna, né? Eu penso que ela de ler e dá a letra, porque eu sou da Igreja Adventista, 7º dia. Sim. E nós fazemos para salvar a vida. Tem um hospital Silvestre, que é da Igreja Adventista, no Rio. É da Igreja Adventista, o Hospital Silvestre. E tem aquela fogo selvagem que cura lá, né? Tratamento. E assim sucessivamente, as lanchas que salvam vidas nos rios Amazonas, Ribeirinho, né? Sim. É da Igreja Adventista. Então nós salvamos vidas e nós fazemos parte. Se for ler, como nós estudamos, os livros de profecia, de Gênesis e Apocalipse, você conhece também, né? Ellen White, lá não fala sobre condenação de doar o sangue a uma vida. Agora, comer sim, aquelas carnes, comidas, né? Pode estudar lá que vocês vão descobrir. Eles estão totalmente errados. E por isso prefere perder. Quantas pessoas já morreram por causa de seguir uma religião assim, que não pode doar sangue e vai até para a justiça? Duarte, é por isso que o mundo vai perecer, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Obrigado, querido, pelo seu depoimento. Boa semana, ligue mais vezes.
se eu não estou enganado, o primeiro banco de sangue surgiu aí pelos anos 30, se eu não estou enganado. Agora, há uma história que no século XV, o Papa Inocêncio VIII estava em coma e teria sido infundido o sangue de 3 meninos no pontífice agonizante por via oral, né? Uma vez que, claro, né, na época não havia ainda esse conceito de circulação e os métodos de acesso intravenosos, né? Então, dizem, né, de que o Papa Inocêncio, aí pelo 1492, teria tomado sangue de 3 meninos, porque tomado, né, quer dizer, não foi injetável, não existia ainda esse procedimento, e por isso que eu estou dizendo, né? Você imagina em Levítico está dizendo que Deus proibia a transfusão. Não tinha como, né? Não tinha transfusão na época, né? Eu quero dizer o seguinte. Eu quero dizer para essa moça que, se depender dos ouvintes que participaram, ela autoriza, mas os irmãos, ela autoriza a transfusão para a mãe. Eu quero dizer que devemos respeitar a prática religiosa de cada um. Tem que respeitar, né? Então, mas eu quero dizer o seguinte, o cristianismo, pegando também já do judaísmo, né, o judaísmo, vamos chamar de judaísmo cristão, impôs a uma grande parte do mundo, né, que grande parte do mundo foi cristianizado, essa ideia de que nós somos coitados, de que nós somos miseráveis e de que nós temos tem que ser imputado a nós algum tipo de restrição, de lei, de sofrimento, para que a gente possa, enfim, ter direito a algo superior, né? Então nós somos o coitado, não é? O miserável, que precisa que Deus olhe para a gente e diga o que é que a gente tem que fazer, que se apiede de nós. E aí as religiões vão surgindo e vão cada um impondo. Por exemplo, o adventista do 7º dia vai buscar o respeito a considerar o sábado como dia do descanso, e todo mundo sabe que o adventista, quando chega sexta-feira, vai escurecendo, aí sexta até sábado, final do sábado, é o dia do Senhor, não trabalha, não trata de assunto de dinheiro, etc, etc. Se for o caso, até perde o emprego. Aí vem testemunho de Jeová, diz, olha, não pode prestar serviço militar, não pode doar sangue, não é verdade? Aí vai o evangélico, aí uma igreja diz que a mulher não pode cortar o cabelo, a outra diz que não pode usar batom, a outra diz que não pode usar fio dental, aí vai para a católica, aí a católica guarda domingos e festas, não guarda o sábado, guarda o domingo, o dia do Senhor não é o sábado, é o domingo, e se eu for falar da católica aqui, passaria o dia das recomendações que a católica faz para você seguir, etc, etc, etc. Então cada uma vai, né? Porque assim, eles sabem que você só segue uma religião se tiver alguma ordem, se tiver alguma lei, se tiver alguma exigência. Ninguém vai para uma igreja que não exija nada, porque não tem graça, né? Então, qual é a graça da religião? É você se sentir pequeno, você se sentir obrigado a seguir uma lei, porque senão não tem graça, né? E esse lado do cristianismo, eu realmente, essa é opinião minha, pessoal, não fique com raiva de mim, tá? Eu sei que é muito complicado alguém dizer uma opinião que não é a opinião corrente. Eu acho que nesse ponto o cristianismo comete um erro, quando ele transforma você numa mazela, num parasita, num coitado, num pecador, que está sobre você o sangue de Adão e Eva, né? Que está sobre você o crime cometido por Caim sobre seu irmão Abel, né?
que está sobre você o sangue que Jesus derramou na cruz, né? Inclusive uma mulher contou uma história interessante. Ela disse que a mãe dela passou a infância dela todinha, a mãe dela dizendo que carregava uma cruz porque era de Cristo. Só que ela disse, a cruz da minha mãe na verdade era o meu pai, né? A cruz que minha mãe carregava era meu pai, porque minha mãe dizia para meu pai, ela contando, né? A mãe dela dizia, o seu pai é a minha cruz. Aí ela disse, não, mas a senhora não falou que carrega a cruz de Cristo? Não, eu carrego a cruz de Cristo. Agora, na prática, a minha cruz é o seu pai é um miserável, né? Quer dizer, é uma coisa meio louca, mas está aí, está institucionalizado. Quem sou eu para mexer nisso? Por exemplo, o cristianismo, ele não permite a você, por exemplo, você se orgulhar do que você é. Você imagina se eu disser aqui, puxa vida, que comunicador eu sou, você vai me chamar de prepotente, você vai dizer que eu estou querendo ser melhor do que os outros. Eu tenho que dizer, o que é que eu tenho que dizer para ser politicamente correto no termo cristão? Eu tenho que dizer que, na verdade, eu tive muita sorte, né? Eu não sou tão bom assim, não é? Tem outros muito melhores do que eu. O cristianismo, ele quer que você fale assim. O que é que tem você ser bom? O que é que tem você ser competente? O que é que tem você ter conseguido se dar bem na vida? Não tem nada de errado, mas para o cristianismo tem, né? Você veja que os papas falam muito em defesa dos oprimidos e dos fracos, muito embora a igreja não faça muita coisa por eles, né? Tem até igrejas que exploram os fracos e os oprimidos, né? Talvez a maioria das igrejas, o público delas seja exatamente os fracos e os oprimidos, porque eles se sentem coitados e eles querem que pelo menos Deus olhe para eles, né? Eu acreditaria mais na igreja se a igreja trabalhasse no sentido contrário. Claro, tem umas pastorais, tem os departamentos na igreja que vão fazer alguma caridade, mas no geral, a igreja não quer mexer com o status que está aí já definido, né? A igreja é conivente com todo o processo, não é? E a igreja, se precisar, abençoa até os canhões, e aí as coisas ficam como estão, né? Eu tenho essa crítica a fazer ao cristianismo, porque eu acho que uma coisa é você respeitar Jesus, que para mim foi a figura histórica mais importante, né, que surgiu até agora, né? Com todo respeito aos outros grandes profetas e pregadores e todos os líderes espirituais, eu acho que Jesus foi o maior de todos, tá certo? A questão da crença que Jesus é filho de Deus e que Jesus ressuscitou, são questão de dogmas, você segue ou não, você não é obrigado a seguir, mas eu acho que Jesus é uma figura que merece o respeito da humanidade. Jesus pregou uma mensagem extraordinária, belíssima mensagem do amor. Nós, evidentemente, a gente não compreendeu, mas que foi bonita, foi, né? Se o ser humano tivesse compreendido e tivesse aceitado o que Jesus pregou, o mundo não estava assim. Com certeza não estava, né? Mas teve esse lado, né? Tem esse lado do cristianismo com o qual eu não concordo, né? Eu tenho que ser um coitado, né? Um coitadinho, e que não sabe de nada, que não faz nada, e viver pedindo desculpa toda hora por alguma coisa que você consegue na vida, porque tem sempre alguém dizendo que você está roubando, que você é um prepotente, e que Jesus só gosta de quem é coitado, né? Esse lado do cristianismo, realmente, ele fez mal à humanidade, né? Porque existem pessoas que não são coitadas materialmente, mas elas são pessoas boas, elas são pessoas que trabalham, são pessoas que batalham, são pessoas que produzem, são pessoas que dão emprego, né? Mas não, a gente virou assim, um ser que só vale a pena viver se a gente for um coitado. Um coitado emocional, financeiro, de raça inferior, alguma coisa que seja. Se você não for coitado, o mundo vai ficar de olho em você como se você seja alguém muito mau. Alô, bom dia. Oi, Eduardo. Quem fala? É Orlando. Ô, meu amigo, pode falar. Tudo bom? Parabéns pelo comentário. Tá aqui na linha certa mesmo. Né? O segmento de alguns, como você citou aí, alguns segmentos, CBN e demais, cada ela se propõe com um propósito diferente. Então você vê que tem algumas igrejas, algumas denominações que ela são Jesus Cristo focado mesmo em cima e acreditando que ele é o salvador do mundo, né?
Já tem outros que lá do Velho Testamento, são lá do Velho Testamento, não creem que o Filho de Deus ele veio. É por isso que isso aí se complica. São dois segmentos, né? É aquela parte do Moisés e essa da agora. Agora, em relação ao sangue, existe isso, mas eu acho que o mais importante de tudo é a vida. Se é passar a vida, que seja o sangue, que seja um órgão, daqueles que são doadores, tudo isso eu tenho certeza que é da vontade de Deus. Seja feito isso, quem morreu, morreu. Tem que ter o grande hoje, que eu creio que é assim, que Jesus se preocupa com a nossa alma. Claro que ele também vai se preocupar com o nosso corpo, e nós é quem temos que se preocupar com isso. Tá certo, amigo. Obrigado. Mas minha opinião é essa. Muito obrigado pela sua opinião. Boa semana para você. Ligue mais vezes. Eu aguardo a sua história. Não se preocupe, não tenha medo. Qualquer tema aqui será bem-vindo e será discutido com o maior respeito. Evidentemente, nós temos que respeitar o ponto de vista de cada ser humano. Se nós não fizermos assim, o mundo vai virar definitivamente o que já está virando, né? Uma verdadeira batalha. Nós voltamos amanhã com a procura da felicidade. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento: Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Oferecimento: Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Show de notícias agora ao vivo para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Volta o problema em Alcaçuz. Presos retomam o controle do presídio e voltam a trocar ameaças. Os presos da Penitenciária Estadual de Alcaçuz voltaram a trocar ameaças e o clima é tenso na unidade prisional. Com pedaços de pau e bandeiras identificando facções criminosas, os presidiários voltaram aos telhados do pavilhão e à intensa movimentação dentro do presídio. Não há, porém, a presença de agentes ou policiais dentro do presídio na manhã dessa segunda-feira. De fora da unidade, policiais da Força Nacional e da Polícia Militar aguardavam a chegada do grupo de operações especiais, formado por agentes penitenciários para iniciar a revista nos pavilhões. Contudo, com o motim na cadeia pública de Natal, os policiais militares do Batalhão de Operações Especiais, BOP, permaneceram fora da unidade aguardando a presença dos agentes. Com o passar das horas, os presos voltaram a trocar ameaças intensas e o clima ficou tenso novamente. No topo do pavilhão 5, onde estão os detentos ligados a uma determinada facção, presos empunham a bandeira da facção sobre o telhado e com pedaços de pau trocam ameaças com outros detentos. Por outro lado, há presos também no topo do pavilhão 3 e 1 respondendo às ameaças. Familiares dos presos estão na área externa e ainda não há definição de quando haverá a intervenção da polícia e de agentes para que o Estado retome o controle da unidade. Estranha a ideia, né? Que é estranho o fato de que Alcaçuz amanheceu sem nenhuma contenção interna, né? Muito estranho isso. Os militares da Força de Segurança, outros policiais militares daqui, né?
preocupados já com o problema já no outro lugar, então... Eles tinham publicado que identificaram 15 e outros filhos de lá. Pois é. Houve a identificação de 15 que seriam os mandantes e seriam transferidos. Só que as horas foram passando, os presos foram percebendo que não havia maiores contenções e voltaram a assumir aí o controle do presídio. Esse negócio, isso não vai ter fim, infelizmente isso não vai ter solução e infelizmente é isso que a gente está vendo no sistema prisional do Rio Grande do Norte. E o que eu temia poderá acontecer. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Rebelião no presídio provisório professor Raimundo Nonato Fernandes foi controlada na manhã de hoje, mas existe a possibilidade dos presos realizarem retaliação fora das cadeias. Quer dizer, isso poderá sobrar de novo para o cidadão que está aqui tentando viver o que já está muito difícil. Tá? A verdade, eu fico pensando assim, o que é que ainda posso dizer? Porque a imprensa, né, já falou, a mídia já falou praticamente tudo que tem que ser dito. E eu fico aqui pensando, rapaz, o que é que eu poderia dizer além disso? Diga aí, não, diga. O Estado brasileiro é um Estado incompetente, não consegue oferecer ao apenado um período de ressocialização e agora não tem também controle sobre ele, o apenado. O apenado está ganhando, você veja que coisa, reflita comigo, senhoras e senhores, reflitam, no plural, reflitam comigo, senhoras e senhores. O Estado, com seus poderes, está perdendo a queda de braço para quem está preso, condenado, preso, está dominando os poderes. Diga aí, meu amigo, e aí? Vocês têm alguma ideia para resolver isso? Eu não tenho. De dentro do presídio, com cerceamento da sua liberdade, aprisionado entre grades e muros, com a punição sobre seus ombros, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sei quantos anos, esse preso, a maioria deles você vê, né, nas reportagens, só de calção, dominando o país, tocando terror num país inteiro. Isso é uma vergonha para aqueles que se dizem autoridades nesse país. Estão dizendo que tem mais corpos. Eles têm mais corpos aí, né? Pois é. Porque qual é a força? Por exemplo, quando há um golpe militar, não, aí dezenas de milhares de soldados, aí tiraram fulano do poder, né? Não. Preso. O cara não era para ter direito nem a celular, mas ele tem celular, ele tem carregador de celular, ele tem chip de celular, ele tem facão, ele tem arma de fogo, ele se comunica, ele tem uma rede de comunicação nacional. O cara está lá em São Paulo, liga para cá e diz, olhe, toca o terror aí, viu? Ok, 5 minutos depois a ordem é cumprida e nós aqui assistindo
escutando a autoridade dizendo que agora vai fazer um presídio legal e vai fazer um concurso público para contratar policiais e agentes penitenciários e vai instalar bloqueador. Vocês estão entendendo? O Estado brasileiro perdeu. Foi isso que aconteceu. O resto é só esperar. Os presos estão dominando os presídios. Eles não são mais presidiários, eles são mandantes no presídio. Eles são controladores dos presídios. Eles controlam, eles ditam as regras. Eles queimam colchões e no outro dia chega colchão novo. E o Estado ainda os ajuda, oferecendo a eles uma permanência ruim, porque aí eles usam essa arma a favor deles. Olha, a gente aqui está muito maltratado. Isso aqui não é lugar para nós. A gente vai se revoltar, a gente vai matar quem a gente quiser, porque o Estado não está nos oferecendo aquilo que a gente merece, conforme a lei. O Estado ainda dá essa canja para eles, porque se o Estado brasileiro tivesse um sistema penal de vergonha, os apenados diriam essa explicação, não diria essa desculpa. Eles estudariam no presídio, eles trabalhariam no presídio, eles teriam assistência médica decente, eles teriam lá o que a gente não tem aqui fora. Aí eles ficariam sem ter o que dizer, os familiares dele reclamariam menos. Mas a situação é precária, superlotação. Um presídio para 100 tem 300, um presídio para 500 tem 1.500. Aí o cara diz, olha, não, eu não vim para aqui para isso não. Quer falar com o Duarte, é? Porque tá ocupado agora, viu? Porque eu tô aqui atendendo essa telefone. Não, diga aí. Não, diga. Por favor, diga. Os microfones aqui são ótimos, viu? Diga, rapaz, não, diga. Diga aí. Diga. Bom, então é o seguinte, então veja bem, eu acho que é isso. Agora, se você tem uma ideia, não sei, eu queria ouvir um comentário de um especialista, que eu não sou, ou um jornalista especialista em área de segurança, ou um especialista. Eu queria que um cara dissesse algo, além disso que eu estou falando. Porque aí eu diria, puxa vida, ainda bem que a coisa vai além do que eu estou falando, porque até onde eu vou está muito ruim a coisa, né? Eu queria que alguém fizesse um comentário, dissesse, rapaz, o meu comentário é melhor do que o seu, porque eu tenho uma esperança para isso. Com o meu comentário não tem esperança. Porque se o Brasil acertasse a partir de hoje essa questão penal, os frutos só surgiriam numa próxima geração. Nessa geração agora não tem como surgir. Porque o Brasil tem uma quantidade de presos irrecuperáveis. Em meio de alguns que ainda têm recuperação, existe um montante grande de presos que não tem mais como. O Brasil tem um contingente de presos que chegou num nível de criminalidade que só se tiver muita esperança. Eles cortam o pescoço do outro lado, sem nenhum problema, normal. Ainda mostra a cabeça como um troféu e tal, entendeu? Então, só se tivéssemos uma nova geração de presos, e aí depois, 20, 30 anos, aí esse preso sairia, vocês estão entendendo? Aí esse preso cumpriria a pena e sairia melhor. Ressocialização, esse é que é o nome. Mas agora eu não vejo. Nessa geração que está aí, eu não vejo. E papai e mamãe também. Papai e mamãe. Que derrama lágrimas de sangue quando vê um filho numa situação dessa. Papai e mamãe, fala pro teu filho que está em casa. Menino, olha, não vai por aí não. Aí não dá certo esse negócio. Vai cair ali. Tu não faz ideia do que é aquilo ali. Insiste com teu filho.
Procura ensinar teu filho o caminho do bem enquanto é tempo. Porque depois fica difícil. Tu vai derramar lágrimas de sangue, tu não vai poder fazer nada. É isso que eu tenho para dizer. Eu não acredito nessa história de construção de presídio, de segurança não sei das quantas, de terceirizar a segurança. Para mim, segurança pública é com o Estado, não é com empresa particular que só quer ganhar o dinheiro, não. Lá no norte, você viu lá no norte como é que foi o negócio? Então, meu amigo, vocês que são mais novos, vocês que ainda têm uma vida mais longa pela frente, teoricamente, vocês têm que ver assim, o que é que está se plantando hoje? O que é que está se plantando? Não é? Eu volto daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento: Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Oferecimento: Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Ok, são 10 horas e 55 minutos, 10h55. O governo está negando, mas reconhece tensão. Está negando rebelião, mas ele reconhece tensão. Tensão é uma coisa mais leve do que rebelião, né? Então, na verdade, é uma tensão. PM manda choque, Ibope, penitenciária foi alvo de rebelião, etc e tal. Após a saída da Polícia Militar da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, os presos voltaram a ocupar os telhados dos pavilhões e trocar ameaças entre eles. A SEJUC, que é a Secretaria de Justiça e Cidadania, nega que a rebelião tenha sido retomada. O BOP foi acionado e presos estariam em cima dos telhados dos pavilhões, com pedras, paus e facas nas mãos e com bandeiras com as siglas de duas facções criminosas. Né? Você veja que o preso brasileiro, por um lado, se revolta porque não tem uma prisão decente, e por outro lado tem essa liberdade, né, de fazer tudo isso, né, de subir no telhado a hora que quer, e enfim, de promover um confronto dentro do presídio para eles se matarem, e o Estado fica olhando, né, porque não tem muito o que fazer. A SEJUC confirma que a situação é tensa em Alcaçuz, mas que até agora não se configura uma nova rebelião e que hoje será um dia de operações na unidade com os grupos especiais da SEJUC e da SESED, além dos agentes penitenciários. Uma revista para buscar possíveis armas estava marcada para o início da manhã de hoje, mas um motim no presídio Raimundo Nonato fez com que o grupo de operações especiais se deslocasse para aquela unidade e atrasou o início da revista em Alcaçuz. Como os presos se comunicam, né, isso pode ter sido tudo, né, combinado, né? Olha, o pessoal está vindo aqui fazer uma revista. Faz um barulho aí na Zona Norte, no presídio Raimundo Nonato, que aí o grupo de operações vai para aí e demora mais tempo aqui para nós. Isso pode ter sido combinado também, né? Então... Pois não, Levi? É pelo WhatsApp, não precisa telefonar para não chamar a atenção, né? Ele pode passar um zap para fulano, né? Pois é. Alcaçuz é o maior presídio do estado, capacidade para 620 detentos,
e tem atualmente 1.500, 1.150, quer dizer, quase o dobro. Né? Então já começa errado aí, né? Você faz um presídio para 600, aí bota 1.200. Agora fazer outro presídio resolve? Não. Porque quando terminar outro presídio, e construção no Brasil demora anos, tudo aqui demora, quando terminar outro presídio, já tem outro tanto para entrar no outro presídio, né? Porque preso é a condenação toda hora, é muito crime, né? É complicada a situação. O bloqueador, eles disse que quebraram, né? Agora, Globo no ar. Bom dia, da Rádio Globo. Aqui no nosso WhatsApp, você mandando o seu alô e você contando sua história para o quadro A Procura da Felicidade. Anote aí, se você não tem o zap, anote 987495040, tá? Deixa eu ver aqui. Ouvinte está dizendo: fico triste quando escuto nos noticiários que o governo federal oferece ajuda para construir presídios no lugar de construir escolas. É verdade. É essa a realidade brasileira, né? Mais presídios e menos escolas. Você veja que contradição, né? Vocês pais, olha aqui, mais um ouvinte aqui. Vocês pais que têm filhos pequenos, comecem a educá-los a partir de agora. Porque depois que os pais perdem ou não sabem como vivem seus filhos, correm o risco de vê-los na mesma situação que estão os que já se perderam. Pois para esses que estão perdidos, não tem volta. Graça Soares, um abraço, obrigado pela sua audiência. Ana Paula, né? Por favor, me confirme uma informação. No presídio de Alcaçuz está em funcionamento os bloqueadores de celular ou ainda não? Olhe, estavam, mas a informação é que os presos quebraram, né, o equipamento. Na audiência, Diogo Lima e minha mãe Maria de Fátima no Bom Pastor. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência. Show de notícias, mais uma, para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Alcoolismo é considerado um tipo de deficiência com direito a benefício. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou a dependência de álcool um tipo de deficiência e concedeu benefício assistencial a um paranaense da cidade de Astorga, de 52 anos. Segundo a decisão da 6ª turma do tribunal, ele é dependente de álcool e vive em estado de miserabilidade. O benefício, no valor de um salário mínimo mensal, deverá começar a ser pago pelo INSS no prazo de 45 dias, a contar da intimação. O homem apelou ao tribunal após ter o auxílio negado em primeira instância. Segundo a perícia, ele sofre de transtorno mental e de comportamento devido à dependência ativa do álcool. Tá? Então vamos deixar bem claro, não é porque ele bebe, apenas por isso, que ele ganhou o direito de ter um benefício, né? É por conta das consequências que a bebida causou na vida dele, né? Magistrado disse em seu voto que as provas anexadas aos atos apontam a incapacidade laborativa do autor, ratificada por testemunhas, etc, etc. Aí então, né? Uma pessoa que sofre de alcoolismo ganhou o direito de um benefício de um salário mínimo mensal.
Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Anote os telefones da Clínica Oitava Rosado quando você precisar de uma consulta médica, quando você precisar de um exame e quando você precisar de um tratamento dentário. Anote aí, não precisa plano de saúde, tá? É preço popular, você pode usar o cartão, você pode usar os convênios. Tem vários convênios que são aceitos pela Oitava Rosado. É só você ligar e marcar 3614-9655, 3614-9655 ou 3661-0568, 3661-0568. Estou aqui acompanhando as informações. A tensão continua lá em Alcaçuz. Inclusive, tensão fora também do presídio, porque as mulheres dos presos estão querendo também um confronto. Porque, digamos assim, está lá um grupo de mulheres, né, sofrendo, querendo informações, outras que já sabem que perderam seus companheiros. E então uma vira para outra e diz assim: olhe, o meu marido era do pavilhão tal, e o seu é do pavilhão tal, aí o seu matou o meu. Aí começa a confusão, né? Situação. Equipes do GOI, né, o Grupo de Operações Especiais, do Batalhão de Choque do BOPE, estariam prontas para entrar na penitenciária com o objetivo de conter os rebelados. Segundo o governo do estado, a operação envolvendo a entrada dos 3 batalhões já estava programada. Quer dizer, não teria nada a ver com esse zum de agora de manhã. Em nota, o governo ainda considerou que o quadro não configura uma nova rebelião. Essa história do governo dizer que a coisa não está tão feia, me lembra a semana passada, quando, eu não lembro se foi o secretário de segurança, não estou lembrado quem foi, não sei se foi Valber Virgulino, acho que foi Virgulino. Ele disse: não, isso não vai acontecer aqui, né? O que aconteceu lá no norte não vai acontecer aqui. Não sei se foi ele, se não foi, ele me perdoe, tá? Eu estou aqui colocando na condicional, pode ser que tenha sido, pode ser que não tenha sido ele, mas alguém ligado ao governo falou que isso não ia acontecer aqui, né? Então a população também não acredita mais nessa história de que clima de tranquilidade, né? Essa coisa toda, né? Será que não foi diretor do sindicato? Pode ser também, né? A diretora do sindicato dos agentes penitenciários. Alguém falou, tá certo? Por isso eu estou colocando aqui no condicional, que eu não estou me lembrando agora quem foi, né? Mas como o mundo está globalizado, o mundo está cada vez mais próximo, né? Nós estamos vivendo, na verdade, numa rede, né, que engloba tudo e todos. Não adianta você achar que algo que está acontecendo a milhares de quilômetros não vai cair na sua cabeça dali a 5 minutos, né? É o preço que se paga por um mundo globalizado, né? Olha, meus ouvintes, mas vocês são fogo, viu? Ela está dizendo que foi a presidente dos agentes penitenciários, né? Que falou sexta-feira, né? A titular, olha aí, tá vendo? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Só Deus para aqueles que começaram no mundo do crime desde criança, portanto é investir na criançada. Marcelo de Santa Cruz. É verdade, meu amigo. Quando o seu filho chega em casa, aliás, se seu filho chegasse em casa com um objeto que não é dele, que pode ser até um brinquedo do colega, um brinquedo, o que é que você faria? Pois começa aí. Se seu filho leva para casa o que não é dele e não acontece nada, ele entende que aquilo não tem nada demais.
Se você pai, se você mãe, escondeu o primeiro roubo do seu filho, você assinou embaixo o atestado do que seria o futuro dele. É você que tem que dizer para seu filho que aquilo é errado. Claro que isso não é mágico. Não é num passe de mágica que você diz para seu filho: não ande com fulaninho, que fulaninho anda fazendo coisa errada e seu filho deixa de fazer. Também não é assim. Eu sei que não é. Mas eu quero dizer para você, pai e mãe, que você precisa fazer aquilo que é de sua responsabilidade. Se você vai lograr êxito ou não, é outra história. Mãe que passa a mão na cabeça do filhinho, que chega em casa com aquilo que não é dele, isso não é amor. Isso não é amor, né? Thelma de Parnamirim está dizendo, só para descontrair, com essa notícia que você falou sobre o benefício para alcoólatra, meu irmão ficou animado. Diga a seu irmão que baixa o fogo, porque também não é assim, né? Esse cidadão ganhou por conta de outras questões, né? Não é apenas porque ele bebe, né? Então, veículo na calçada, colocado em risco, residência, pedestre, motorista estava embriagado, Deus livrou eu e meu filho, ficou totalmente cepado. Foi preciso várias pessoas para empurrar o carro e tirar o carro de cima da calçada. Gilza da Zona Norte. Nossa Senhora, você vê, né? Ninguém está mais seguro nem numa calçada, nem dentro de casa. Não tem. Sônia do Parque dos Coqueiros. Alô, pessoal do Parque dos Coqueiros, muito obrigado pela audiência de vocês aí. Pessoal da Dose Certa também nos acompanhando. Ela está dizendo que se o filho dela chegar com algo que não é dele, ela manda ele devolver, né? Muito bem, Sônia. Você manda devolver e explica para ele por que você está mandando ele devolver. Porque a criança precisa entender o que é que você está dizendo. Você dá um comando a uma criança, ela não sabe o que é aquilo. Você tem que explicar por quê, não é? E todos os bandidos começaram, pelo menos a maioria deles, começou de uma coisinha. Um deslize, um coleguinha, vamos ali fazer uma parada, ninguém vai saber. As coisas começam assim, né? Um bandido não começa assaltando um banco, geralmente, né? A não ser que ele vá dar suporte a um que já é profissional. E pai e mãe precisam cair na real e entender que você tem uma responsabilidade, né? Nós não podemos deixar tudo nas mãos da escola. A escola também está numa situação precaríssima, né? Você não pode delegar à escola toda a responsabilidade sobre o seu filho. Porque você não tem tempo, porque você é ocupado, porque agora pai e mãe trabalham o dia todo. Joga nas mãos da escola toda a responsabilidade. Está errado. O principal responsável pelo seu filho é você, né? Você é o principal responsável. E nós estamos gerenciando essa parte de pai e de mãe. Estamos gerenciando muito mal, estamos administrando mal. Um alô para Graça Costureira do Conjunto Prolar, Josefa do Amarante. Tá certo, um abraço, obrigado pela audiência de vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. A ouvinte está dizendo, mandava entregar na hora. Muito bem. Minha mãe mandava entregar na hora e ainda me dava uns cacetes. E ainda dava uns cacetes. Olha aí, tá vendo? Cuidado com a lei da palmada, viu?
A lei da palmada é uma lei que o pai e a mãe entregam para o Estado para lhe dar o direito, dar ao Estado o direito de punir você, pai e você, mãe, né? E eu não sou a favor da palmada, mas eu acho sinceramente. Josi do Alecrim, é triste o que está acontecendo em Natal. É triste. Realmente. O ouvinte está dizendo, leia a minha mensagem, o Brasil agora tem 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e presidiário. Infelizmente, é brincadeira, mas não concordo com esse benefício, pois a bebida prejudica quem a toma e quem está a seu redor. Meu pai era alcoólatra e destruiu ele e a família. Faleceu embriagado, sofreu uma queda e teve um AVC. Gilza está dizendo. Mas Gilza, é assim, o juiz entendeu que este homem, lá do Paraná, por já sofrer de outras questões, né? Ele teria o direito a esse benefício, né? Então, ele apelou, ele já havia tentado antes, não conseguiu, e aí o juiz entendeu que ele, pelo estado em que se encontrava, né, ele teria direito a esse benefício, tá? Deixa eu ver aqui mais participações pelo nosso WhatsApp. Difícil, né, você tocar a vida normalmente com tanta desgraça tão próximo de você, né? O ouvinte está dizendo que o presídio de Alcaçuz é uma bomba relógio, vai explodir a qualquer momento. Genilson do Planalto. Se ainda tiver o que explodir, né, Genilson? Se ainda tiver o que explodir. Fátima de Neópolis, um abraço. Está falando aqui nas palmadas, né? Uma palmadinha na hora certa não faz mal nenhum. Mas vai dar palmada no seu filho não, viu, Fátima? Senão o Estado poderá condená-la. Maria, papai, se uma pessoa estiver com alguma doença, vai se aposentar e não se aposenta. Ela quer dizer isso, e o alcoólatra se aposentou. Na verdade, não foi aposentadoria, né? Foi um benefício. Né? Foi um benefício. Luiz do Alecrim está dizendo, isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Lembrou de Zé Geraldo, ó. Grande Zé Geraldo, rapaz. Milho aos pombos. Pois é, rapaz. A situação é essa. É triste, muitos comentários aqui, viu? Os pais não podem bater nem uma palmadinha, e quando cresce fazendo coisas erradas, aí a polícia mete o pau, né? Ou eles se matam mesmo, né? Terminam se matando, lamentavelmente, né? Kalines do Santarém, um abraço para você também. Enquanto esses comandantes os presos estão cantando aqui no presídio Raimundo Nonato, né? Pois é. Geralmente a sociedade age assim, né? Reclama e tal, e de repente, né, vai seguindo a sua vida e tal. Eu volto daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. O ouvinte está dizendo que uma chinelada pode, porque a lei é da palmada. Olha a criatividade de vocês, hein? O ouvinte está dizendo que foi Virgulino que disse que as rebeliões não chegariam aqui, né? Pessoal, realmente eu não lembro quem foi, tá? Eu não estou lembrado. Eu li até aqui, mas eu não lembro. O que é que a polícia está esperando para fazer essa revista?
Foi ontem a matança, na verdade anteontem, né? Começou anteontem. E já hoje estão armados novamente. Vão esperar matarem mais, se é que a conta de 26 está certa, né? Você acha que estão maquiando o resultado? Olha, dizem que foi bem mais, né? Mas a gente trabalha com aquilo que é dado como oficial, né? Então, oficialmente, 26. Esse número poderá aumentar, claro, mas tem muitas especulações. Tem pais que ficam com raiva se você for dizer alguma coisa com o filho dele que fez algo errado, né? Realmente, às vezes o filho chega em casa e diz: professor tal não gosta de mim, a professora não vai com a minha cara. Aí vai lá a mãe e o pai brigar com o professor. Nem sabe o que aconteceu, chega lá e diz: o que é que o senhor tem contra meu filho? E às vezes o filho é bagunceiro, o filho não quer estudar, o filho está se desculpando porque vai tirar uma nota perdida ou já tirou, né? Aqui Fátima está dizendo: tenho conhecimento de criança com 6 anos de idade, quando a mãe chama a atenção, ela entra no quarto e bate a porta. 6 anos? Nossa! Uma criança de 6 anos batendo a porta na cara da mãe? Imagine quando ela tiver 15. Vai fazer o quê? Não é verdade? Pois é. É brincadeira a situação, né? Depois não controla, né? A criança precisa saber que existem limites. É humano, o ser humano, a sociedade humana só está aqui viva hoje porque aprendeu a lidar com isso. Limite. Se não tiver limite, a sociedade não funciona. Como eu estava falando, você chega numa igreja, você faz quais são as regras? O que é que eu posso fazer ou não? Senão você não... Entendeu? Aí a criança nasce, ela não sabe o que é isso. É papai e mamãe que tem que dizer: olha, você não pode isso, não pode aquilo. Aí vão me dizer: mas o não, a gente aprende o não e nos prejudica. Não, não é bem assim. Como é que você vai viver sem não? Você consegue viver somente com sim? Eu não acredito, não é? Terminou, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Escute, o senhor é casado? A Rádio Globo Natal apresentou Manhã da Globo. Manhã da Globo. com Duarte Júnior. Oferecimento: Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655.